Você é palestrante ou precisa falar em público? Então olha só para essa dica importante. Se coloque no lugar da plateia. O que eu quero dizer com isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer 4 dicas para você que quer dominar a arte das palestras. Vou falar de iluminação, de slides, de áudio e também de cenário. Solta a vinhetinha aí, amigo editor. Oi, aqui é o Rafael Arruda, eu sou apresentador de TV e diretor de comunicação. Muitos palestrantes gastam muito tempo preparando o seu material, estudando o conteúdo, e isso é muito bom. Se você gasta esse tempo para falar em público, continue investindo tempo para você se enriquecer de informações, para você se sentir seguro para falar em público, mas esse é apenas um ponto. A grande maioria dos palestrantes que existem por aí só investem tempo neles e olham a palestra sob a perspectiva deles. E isso não é muito legal. Para quem que você está fazendo a palestra? Para o seu público. Então, depois de preparar o seu conteúdo ou durante o processo de preparação do seu conteúdo, você deve se colocar no lugar da plateia. E qual aspecto que você está falando isso, Rafael? Bom, hoje vou compartilhar com você 4 pontos para você ficar atento e olhar com a ótica do seu público. Número 1, slides. Tem muito palestrante fazendo slide para ler durante a palestra. Coloca um texto gigante. A função dos slides não é essa. A função dos slides é complementar uma informação que você está trazendo de forma verbal ali, auditiva, porque as pessoas estão ouvindo o que você está dizendo. E quando a gente vê no slide, olha só, a gente está utilizando um outro mecanismo de aprendizado, que é o visual. Então o slide ele deve complementar aquilo que vem de forma auditiva. Muita gente me pergunta, Rafael, qual é o tipo de slide que você prefere? Bom, eu prefiro os slides mais limpos, aqueles com apenas uma palavra de efeito ou uma imagem importante que vai somar, que vai agregar com aquelas informações que eu estou dizendo verbalmente. Nos slides a gente pode incluir vídeos também, ele é considerado slide. Tem muito palestrante falando aí que esse negócio de utilizar slide é algo antigo, que hoje o flip chart é suficiente ou que apenas o cara falando lá na frente verbalmente já é suficiente. Existem grandes comunicadores que não usam nada para ilustrar, mas gente, é científico, o aprendizado é muito maior quando você une auditivo e visual. A decisão é sua. Agora vamos abrir um parênteses aqui nesse assunto de slides. Se você está começando como palestrante, muitas vezes você pode pôr informações a mais ali nos slides para você se sentir seguro, para te proteger. E aí você dá algumas olhadinhas para lá. Mas você não pode utilizar isso por muito tempo, senão isso se torna uma muleta para você e você não desenvolve tudo que você pode enquanto comunicador. No começo vale a pena, depois você vai tirando algumas informações de lá, colocando apenas algumas pistas para aquilo servir de uma linha condutora também para a sua apresentação. E como a gente está se colocando no lugar do público, faça uma análise crítica dos seus slides. Veja se tudo que ele comunica seu estilo de falar em público, seu estilo de apresentação. Tem gente que vai falar muito sério para uma plateia muito séria e coloca um monte de florzinha lá nos slides. Perceba se há coerência entre o seu estilo de comunicador e os slides que estão lá. Tem que ser da mesma pessoa, combinado? Número 2, cenário. Bom, eu sei que muitas vezes você vai fazer as suas apresentações ou palestras num lugar que não foi contratado ou escolhido por você. Então você vai utilizar um ambiente de um terceiro. Tudo bem até aí, mas o que você deve fazer? Se colocar no lugar da plateia e olhar para o palco onde você vai se apresentar como um cenário. Sabe o que acontece? Tem muita gente que escolhe um bom projetor, escolhe um lugar bonito, mas aí lá no palco tem mochila, tem um monte de garrafas vazias, copos descartáveis, um monte de papéis. E aí depois quando você vai ver as fotos da sua palestra, você fala, caramba, cheio de coisas nessa foto que eu não gostaria que estivessem aqui. Mas olha só, quando que você deve olhar para isso? Antes
da sua palestra começar. O palco é o lugar mais bonito de um ambiente para uma palestra. Muita gente não dá a devida atenção para o palco, mas ali é o lugar de ouro, é o lugar sagrado da palestra. Então, antes de começar a sua apresentação, se coloque no lugar do público, sente em uma poltrona e veja em que palco você vai estar inserido. Número 3. Iluminação. Isso tem um pouco a ver com o cenário que foi o item anterior. Gente do céu, 95% dos palestrantes não se atentam a esse detalhe. E muitos produtores de eventos não se atentam a esse detalhe, bem como as salas que existem para realizar as palestras. O que você está dizendo, Rafael? Bom, quantas palestras você já assistiu em que o ambiente do palco era escuro? Por que as pessoas fazem isso? Ah, Rafael, porque a projeção tem que ficar bonita. E aí, se a luz está acesa, não dá para ver o que está na tela. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? O palestrante daquele momento ou um slide bonitinho? E eu te digo, nenhum nem outro. O mais importante é a mensagem que vai ser transmitida. Mas por quem que ela vai ser transmitida? Pelo palestrante. E olha só, se eu diminuo demais a iluminação do palestrante, de você, a atenção do público começa a se desviar e até um cansaço começa a aparecer, porque há um relaxamento ocular e a tendência é que você relaxe e a tendência é que você perca a atenção de quem está lá na frente. Mais uma vez, se coloque no lugar da plateia. Quem deve estar iluminado antes do telão é o apresentador e depois o telão. Se você tem um vídeo muito importante ou uma tela muito importante e o ambiente não consegue separar a luz do telão e a luz que está direcionada em você, então o que você pode fazer? Naquele momento do vídeo, abaixar as luzes, mas depois a luz deve voltar para o público se manter acordado e conectado com você. O ideal era que a luz que está direcionada para o palestrante não interferisse na tela de projeção, mas a gente sabe que em muitos lugares não existe essa estrutura. Então, se você precisar escolher o que iluminar, escolha você. E número 4, áudio. Gente, se um áudio não tá bom, a atenção do público vai embora. Muita gente pensa no áudio somente para quem está falando, mas o áudio é importante para quem está recebendo a informação. Olha só, qual que é o grande vilão da comunicação? É o ruído. E quando um áudio é ruim, o ruído aparece tanto quanto as informações importantes. E muitas vezes o ruído acaba brigando com essas informações importantes e o público acaba perdendo a atenção de você e você acaba não explorando todo o seu potencial, muitas vezes por conta do áudio. Então o que você deve fazer? Da mesma forma, se coloque no lugar do público antes da sua apresentação, teste o áudio, sente-se em vários lugares ali da plateia, na frente, no meio, atrás, para ter a percepção que o seu público vai ter durante a sua palestra. E um detalhe importante, o microfone serve para amplificar a sua voz, para que você não desgaste esse seu equipamento de trabalho, esse seu material de trabalho. Então você deve preservar a sua voz. O microfone vai te ajudar nisso, amplificando o potencial que ela já tem e preservando para cuidar de você. Quantos palestrantes eu vejo que utilizam o microfone apenas como um acessório porque gritam no palco e ao final de uma horinha de apresentação já estão sem voz. E se tivesse que fazer mais de uma apresentação por dia? E se tivesse que fazer uma apresentação dessa todos os dias? Qual seria a longevidade dessa voz? Então, para você, o microfone deve servir como uma proteção e ele é um amplificador da sua voz para chegar com clareza para o público final. E um detalhe, às vezes numa sala pequena alguns palestrantes preferem não utilizar microfone, mas a dica que eu dou é, se tem essa estrutura, utilize sim. Você vai potencializar a qualidade da informação que vai chegar para o seu público. Vamos então ao nosso ponto principal. Não deixa de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário que é muito importante para mim e aproveita para compartilhar e se inscrever aqui no meu canal. Você é muito bem-vindo. Olha só, depois de terminar a preparação do conteúdo da sua palestra, se coloque no lugar do seu público e veja como eles estariam vendo a sua apresentação. Fique atento aos slides, ao cenário, à iluminação e ao áudio para você entregar uma palestra extraordinária. Sucesso!